Boa noite. Nos reunimos aqui hoje mais uma vez para tratar de um tema não exatamente do Evangelho, né, mas um tema que tem relação com o Evangelho e com o que Jesus procurou nos ensinar e nos trazer para as nossas vidas como orientação para as nossas condutas, né? Por isso que a proposta de tema de hoje é estimular o bem, né? Então, estimular o bem é algo que nós precisamos ter nas nossas vidas para nós mesmos e para todos os que estão à nossa volta, né? Boa noite para quem vem chegando. Boa noite, Tamires. Então, a gente vai falando devagar aqui, esperando um pouquinho, né, porque é o tempo das pessoas irem chegando. Mas não se preocupem, vamos já começar. Até em homenagem aos que chegam logo, né? Boa noite, Letícia. Boa noite, Cibele. Boa noite, Angélica. Bom, então como de costume, vamos fazer a nossa prece a fim de que a gente possa levar nossos pensamentos a Deus, a fim de que a gente também acalme um pouco as nossas mentes e que a mensagem, que não é minha, mas é uma mensagem do Evangelho, tá? Possa ser assimilada por nós da melhor forma possível. Então a gente agradece a Deus pelas nossas vidas, agradece a Deus pelo aqui e agora, agradece por sermos uma consciência, por todas as experiências que tivemos até hoje, sejam aquelas que nós consideramos positivas ou não. Agradecemos a Deus por esta reencarnação, por termos nascido onde nascemos, por vivermos onde vivemos, pois tudo isso é fruto da sabedoria e da misericórdia de Deus. E rogamos ao nosso Pai, rogamos a Jesus, nosso Mestre, que nos inspire, a fim de que nós possamos compreender aquilo que Jesus nos deixou como lição e como guia para nos conduzirmos nas nossas existências. Que assim seja. Bom, então hoje nós temos como proposta aqui de tema estimular o bem. O bem que anda muito em falta, né? O bem que anda meio que fora de moda, digamos assim, né? A gente vive num momento em que a gente, de certo modo, anda com a percepção um pouco comprometida, né? E é preciso que a gente, de algum modo, comece a aguçar esta percepção para aquilo que vem acontecendo à nossa volta, no nosso dia a dia, por todos os lugares em que estamos convivendo, estamos agindo, atuando, e em especial, eu até diria assim, através aqui desse meio pelo qual nós nos comunicamos, tá? Pelos meios eletrônicos. Por quê? Porque os meios eletrônicos ampliaram em muito as possibilidades de comunicação. E quando a gente fala em comunicação, a gente fala em mensagens que são transmitidas de um lado a outro. Essas mensagens e essa comunicação deixou de ser monopólio de empresas que detinham a tecnologia e os meios, tá, de fazer chegar as notícias, as imagens, os sons, né? E passou agora a ser universal. Então, cada um de nós hoje tem a possibilidade de estar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo aqui em nome de uma instituição que é
abrir um canal de comunicação, digamos assim, que nesse caso é através de um aplicativo, mas existem outros aplicativos e outros meios, e através desse canal de comunicação transmitir uma mensagem. E é por isso que, se a gente parar e pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo, é por isso que a gente consome informações de todo tipo, de toda a natureza, de todas as pessoas e de todas as partes do mundo. Né? Quem tem Instagram sabe disso, né? Quantas vezes a gente para, eu não sou dos mais aficionados não, mas às vezes, quando estou no Instagram, começa a passar ali naquele, ou o feed, né? das pessoas que lhe seguem, né? E que você segue, melhor dizendo, ou ainda na busca, né? E aí a gente começa a passar e vai vendo coisas, e vai vendo fotos, ou vai vendo, através do Instagram também é possível ler alguns textos, né? Pequenos, mas é possível. Ou vai vendo agora os famosos Reels, né? Que trazem vídeos curtinhos, ou vídeos maiores, ou lives, enfim, né? A gente tem inúmeras possibilidades para isso. Mas percebam que eu estou falando essas coisas, é uma espécie de introdução, para mostrar que nós estamos sendo, né, o tempo inteiro, né, bombardeados, para usar a expressão mais comum, por informações de todos os lados e de todos os tipos. E o que acontece, né? A gente não se dá conta, muitas vezes, do tipo de informações que estamos consumindo. A gente nem percebe, né? Nós ficamos tão envolvidos, a coisa vai tomando de conta do nosso dia a dia, porque todos vão usando, todos vão transmitindo as suas mensagens, se comunicando, e a gente, meio que para não ficar de fora, para poder a gente participar e interagir, né, e estar atualizado com o que está acontecendo, a gente também baixa o aplicativo, entra na rede social e começa a participar de tudo isso. Bom, e o que acontece, né? A gente hoje vê o seguinte: as pessoas passaram por um processo, né, que foi assim gradativo, né, e que chegou ao ponto que estamos hoje. Tá? Hoje a gente está acostumado a consumir os conteúdos e dar lá a curtida, né, o like, parece que tem um dislike também, não, eu só conheço mais um Instagram, mas enfim, a gente é acostumado a julgar. E a gente é acostumado a ter informações rápidas, né? Desculpa. Eu vejo pessoas que, em casa mesmo, né, ficam passando o feed do Instagram, né? E vem uma musiquinha, vem uma mensagem, vem alguém falando alguma coisa, e passa, e passa, e passa, e passa. E eu fico pensando, como isso é tão rápido? E isso, obviamente, traz alguma coisa que fica, né? Traz alguma informação, traz alguma sensação, desperta alguma emoção, né? E a gente vai se envolvendo naquilo. E eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Alguns talvez sim, né? Existem os chamados algoritmos, que são utilizados pelas redes sociais para pegar as informações que nós estamos dando, por assim dizer, né? Que estão sendo coletadas, para que, através de cálculos, de fórmulas matemáticas, nos devolver exatamente aquilo que a gente quer. Porque tudo isso que a gente está fazendo aqui, cada clique que a gente dá, cada toque que a gente dá na tela, o tempo maior ou menor que a gente passa visualizando alguma coisa, quem a gente segue, as propagandas que a gente viu, dizem que até aquilo que a gente está falando, né, é captado pelos microfones, e os aplicativos também processam essas informações. Tudo isso compõe um conjunto de dados que vai dizer muito a nosso respeito. Tanto é que hoje existe uma discussão muito grande a respeito do fato de que nós, os usuários, somos a mercadoria, né? Somos o produto que essas redes sociais vendem. E nós, quando aceitamos, quando instalamos um aplicativo desse, a gente concorda, a gente dá a nossa anuência, né? Só que a gente não percebe o que está acontecendo conosco, né? A gente vive num estado de coisas que a gente é levado a crer que certos comportamentos, certas atitudes são normais, são as corretas, né? Então a gente vai se acostumando a ver violência, a gente vai se acostumando
a ter um pensamento muito materialista, muito consumista, porque o consumo termina sendo o fim de quase todas as coisas, né? Então nós somos estimulados a comprar, a ter, a consumir serviços, a achar que a vida vai ser mais feliz se a gente tiver alguma coisa, se a gente estiver fazendo viagem, se a gente estiver indo para uma festa, né? Existe o estímulo ao consumo, por exemplo, de bebidas, que para algumas pessoas se torna um problema muito sério, né? Existem os comportamentos que são estimulados, né, através de músicas, por exemplo, de programas, né, os comportamentos sensualistas, né, que fazem com que as pessoas deixem de ter, de usar suas... Vamos ver se eu coloco aqui na linguagem mais abstrata, né? Que faz com que as pessoas usem suas energias genésicas, tá? Sem que tenha uma afinidade, sem que seja com um propósito criativo, sem que seja com um propósito de uma união, né, baseada num relacionamento em que haja realmente um afeto, né, e passa a fazer parte de uma conduta fútil, uma conduta comum, uma conduta que as pessoas não percebem, mas de repente vai trazer uma série de problemas, tá? Bom, e aí tudo isso faz o quê, né? Tudo isso faz com que a gente veja essa quantidade imensa de pessoas que sofrem com ansiedade, né? Porque querem que tudo aconteça muito rapidamente, querem que tudo seja ali instantâneo, como são instantâneas as informações das redes sociais. Aí vem situações de depressão, por exemplo, que eu vou ficar devendo a fonte, né? Mas eu li outro dia que foi feito, as redes sociais sabem, né, que principalmente entre jovens, eu acho que do sexo feminino também, existe sim foi feita uma pesquisa, claro, baseada naqueles hábitos das pessoas que utilizam as redes sociais, e foi detectado, foi confirmado que há sim um aumento dos casos de depressão nas pessoas que utilizam as redes sociais e que veem informações, veem coisas, veem fotos, tá? Que lhes traz um certo mal-estar, levando a uma tristeza e levando a uma depressão. Por quê? Porque vem um mundo perfeito, e aqui eu vou usar as palavras mais comuns, tá? Vem um mundo perfeito que difere daquilo que elas desejam e que não conseguem ter, né? Enfim, isso é um assunto assim mais amplo, obviamente, e que tem uma base, não sei se eu posso dizer científica, mas tem uma base concreta de dados e de informações que podem ser utilizadas numa discussão a esse respeito, mas não é nosso propósito aqui. Bom, e por que eu estou falando tudo isso, tá? Porque o nosso comportamento é muito do que nós estamos hoje vivenciando nos meios eletrônicos, tá? Nós passamos para agir, a atuar com base nisso tudo que vem acontecendo e que nós não estamos percebendo, né? Existe, é até difícil falar um pouco disso, mas existe hoje uma polarização, vamos colocar assim, de ideias que faz com que as pessoas assumam uma posição dicotômica. O que seria essa posição dicotômica? É que só existe um lado certo, e se um é certo, o outro automaticamente é errado, tá? Então, não existe meio termo, não existe graduação, né? E isso não é só em uma área, não é só, por exemplo, e aí vem o vespeiro, né? Não é só na política, tá? É em todas as áreas. As pessoas estão muito assim, estabeleceram uma dualidade no seu comportamento, né? E não perceberam que isso é fruto, tá, dessas relações que hoje são dirigidas, comandadas, que são encaminhadas, tá, por esses, vamos falar assim, algoritmos, né? Na verdade, o algoritmo é só o meio, mas o que interessa mais são as mentes que existem por trás disso. Bom, talvez esteja me alongando demais neste assunto, mas isso é para entender que nós estamos nos desviando, tá, de propósitos mais elevados. De propósitos elevados em que sentido? De propósitos que nos tragam mais bem-estar com base numa vida mais pacífica, numa vida mais harmônica,
uma vida em que nós consigamos agir de forma altruística, que nós consigamos ter empatia pelo outro, mas não nestas circunstâncias em que há um fato que chama atenção, mas no nosso dia a dia, que nós não fiquemos tão voltados, né, tão centrados no nosso eu, nos nossos interesses, e que a gente possa despertar para aquilo que existe à nossa volta, né? Então, quantas e quantas vezes eu falo nós porque às vezes eu também ajo assim, nós ficamos ali, né, olhando para o celular, para a tela do celular, e não conversamos com quem está à nossa volta. Se for em casa, isso pode gerar situações em que você não sabe o que o outro fez durante o dia, que você não percebe um problema que esteja acontecendo com o seu familiar, com a pessoa que você está convivendo dentro de casa, né? Mas sabe o que está acontecendo no resto do mundo, sabe o que a outra pessoa está publicando lá na rede social, tá? Então, a gente não percebe, né, esses movimentos ou essas situações acontecendo, né? Nós estamos quase, se é que eu posso dizer assim, hipnotizados. Talvez seja realmente isso, né? Existe todo um estudo a respeito disso. Eu nem sei dizer se isso já é um ramo exatamente de estudo, de pesquisa, mas chama-se de engenharia social, né? São esses estudos desenvolvidos para identificar, reconhecer o comportamento das pessoas, tá? Então essa engenharia social, né, que é responsável pela nossa condução, tá? Nós somos conduzidos para onde certas pessoas querem, tá? E essas pessoas não estão agindo, ou não estão nos conduzindo conforme princípios cristãos. Eis o ponto, né? Eis aquilo que queremos realmente falar ou chamar a atenção aqui a respeito do nosso tema de hoje, né? Então, nós estamos sendo estimulados para o bem, tá? Nós estamos sendo estimulados para o bom convívio entre as pessoas, para a paz, para a harmonia, né? Ou nós não estamos sendo estimulados para isso, estamos sendo estimulados para um comportamento egoísta, um comportamento em que nós pensamos apenas em satisfazer os nossos próprios interesses e esquecemos daqueles que estão à nossa volta. Eu acho que é um ponto que nós podemos e precisamos refletir a esse respeito. O que nós estamos despertando nas pessoas? O que o nosso comportamento, o nosso agir, o que as nossas palavras, as nossas ações estão despertando nas pessoas? Será que a gente já pensou sobre isso? Será que a gente reflete sobre isso? O que eu desperto? O que eu estou falando e o que isso que eu falo desperta no outro? E a esse propósito, né, vou ler aqui para vocês, vem Emmanuel, tá? No seu livro Pão Nosso, lá no capítulo 172, intitulado Que Despertas. Emmanuel sempre muito rigoroso, tá? Mas sempre muito preciso. E nesse capítulo ele começa com uma passagem de Atos dos Apóstolos, do capítulo 5, versículo 15. Ele faz a transcrição, que diz assim: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Aí ele começa. Lembre-se, o título é Que Despertas? E ele começa dizendo: o conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruínas por onde passa. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de treva na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontram, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O galhofeiro, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios.
A sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção, descobrirás a qualidade de tua sombra e, se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Então vejam, né? O que nós estamos despertando? Será que já pensamos nisso? Né? É algo que eu, sinceramente, antes de ler essa passagem, né, antes de conhecer esse texto, né, não pensava exatamente sobre isso. Né? Mas, claro que ele fala aqui algumas coisas que a gente, obviamente, não vai... A maioria de nós não vai se enquadrar. Um conquistador, um político, um juiz, né? Mas aí vem o maledicente, o revoltado, né? Quantas vezes, maledicente, quantas vezes não falamos mal de alguém? Quantas vezes nos comportamos de forma a exteriorizar uma revolta por alguma situação, com um ato que alguém praticou, com o que alguém falou, com aquilo que vimos, que, né, está aí nas notícias. Fala do preguiçoso, fala do mentiroso, do galhofeiro. Não que sejamos pessoas que agem sempre assim, mas será que uma vez ou outra já falamos alguma mentira, já fizemos galhofa, né? Já agimos com preguiça? E aí o chamamento é a reflexão. O que essas minhas atitudes, essa minha conduta está despertando no outro? Como eu estou agindo e o que essa minha forma de agir produz no outro? Eu estimulo o outro ao bem? Ou eu estimulo o outro, quem quer que seja esse outro, de convivência familiar, de amizade, de trabalho, ou aquele que eu encontrei alguma vez esporadicamente numa festa, num ambiente, numa fila, né? O que eu estou estimulando essa pessoa? Eu estou ali conversando e revoltado e criticando tudo, falando mal de tudo. O que eu estou fazendo? Será que eu não estou ali criando uma atmosfera de revolta? Será que eu não estou fazendo com que a outra pessoa também, né, se torne revoltada? E já imaginou, pensem aí, se isso se multiplica, né? Na verdade, se não, isso se multiplica, né? Quantas e quantas pessoas não vão, né, se comportar daquela maneira? É preciso que eu encontre a pessoa fisicamente para que isso aconteça? Não. Na época que Emmanuel escreveu isso, né, não existia essa facilidade que nós temos hoje. Mas, e aí vem aquilo que a conexão entre o que eu estou dizendo agora e o que eu falei na parte inicial. E aí vem o ponto, né, das redes sociais, desses meios fáceis de comunicação eletrônica serem acessíveis a todos. O que é que nós estamos propagando nas redes sociais? Que tipo de mensagem eu estou encaminhando, reenviando no meu WhatsApp? O que eu estou publicando lá no meu Instagram ou Facebook? O que eu estou estimulando as pessoas com aquilo que eu estou postando? Será que eu já pensei sobre isso? Será que nós pensamos sobre isso? O que nós estamos estimulando no outro? E olhe que, a depender da pessoa, né, existem pessoas com milhares de seguidores. Então, quantas e quantas pessoas vão ver aquilo que nós estamos postando? O que eu quero dizer é, nós temos uma responsabilidade muito grande por tudo aquilo que fazemos. E, por falar em responsabilidade, isso significa que, através, ou segundo a lei do retorno, né, tudo aquilo que a gente faz volta para nós. Então nós somos responsáveis pelas mensagens que publicamos e pelo sentimento que estamos estimulando nas pessoas. Sobretudo se for alguém que
tenha a possibilidade de influenciar, de formar opinião, né? De transmitir as suas ideias e ter pessoas que acompanhem, que sigam as suas ideias. Então esse é um ponto importante de reflexão hoje, que nós não costumamos parar para pensar sobre isso. Talvez não seja interessante falar disso, talvez não seja interessante ouvir coisas a esse respeito. Talvez eu já pense assim, mas eu já sei tudo isso. Faço porque gosto, faço porque me agrada. Mas é preciso saber, mesmo aquilo que a gente goste de fazer, mesmo aquilo que nos agrade, tem consequências. E nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos fazendo. Então é importante pensar, refletir, como já disse algumas vezes, sobre essas coisas, pois nós não estamos aqui à toa. Cada um de nós, que possivelmente, ou tem esse potencial de ser um instrumento multiplicador de sentimentos, de emoções, de ideias, Cada um de nós tem uma grande responsabilidade sobre isso. Então é preciso realmente que a gente consiga discernir sobre as nossas ações, sobre as nossas palavras, sobre o que a gente está estimulando nas pessoas. E é complicado a gente realmente tratar de um tema tão, eu diria assim, espinhoso, porque mexe com as nossas suscetibilidades, mexe com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. É bem difícil realmente tratar disso e não pensar como todo mundo pensa, ou melhor, desculpe, todo mundo não, mas como alguns pensam, isso é bobagem, certo? Mas não é. Realmente não é bobagem, é muito sério, é muito importante. E é uma responsabilidade, repito, muito grande. Então essa responsabilidade nos será cobrada um dia. E como aqui nós estamos tratando de algo que diz respeito ao Evangelho, a gente pode lembrar que Jesus sempre nos exortou aos comportamentos que levem à paz, ao bem, à harmonia. Tudo que Jesus nos falou sempre foi nesse sentido. Seja aquilo que deve ser despertado por nós mesmos, por uma espécie de despertar da consciência, como se fala muito por aí, seja por aquilo que nós devemos despertar no outro. Jesus, por exemplo, falou sobre amar aos nossos inimigos. Então, Jesus nos disse que se nós formos ofendidos, se alguém nos bate numa das faces, que nós ofereçamos a outra. Que na verdade, a propósito disso, Jesus veio para mudar um conceito que existia da época vamos colocar assim, do Antigo Testamento, na época de Moisés. Jesus disse que assim, já lhes foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém lhe bater numa face, oferece-lhe a outra. Então Jesus veio justamente para mudar esse conceito que as pessoas tinham de vingança, e que ainda hoje muita gente se apega a isso, e que obviamente é o fruto de muitas dores, de muitas mazelas, de muitas dissensões, e que, sendo espírita e conhecendo a lei da reencarnação e sabendo que a nossa existência é infinita, tenho certeza de uma coisa: as vinganças, elas se arrastam provocando dor por muito e muito tempo. Hoje aqui encarnados, muitos de nós estamos vivendo situações aflitivas, situações difíceis, que são resultado de erros cometidos no passado, de situações onde não aconteceu o perdão, onde nós estamos apenas vivenciando um ciclo que se repete, e muitas vezes alguém ofendido, vítima,
né, está no plano espiritual e o outro, o ofensor, o algoz, está no plano físico, sofrendo as consequências daquilo que fez anteriormente. E depois a situação se inverte enquanto não houver perdão, enquanto não se quebrar esse ciclo. Então, sobre estimular o bem, isso faz parte. Esse amar ao próximo, esse perdoar aos inimigos, àqueles que nos ofendem. Essa exortação que Jesus nos fez é porque Ele, muito mais do que nós, conhece as leis da vida, conhece as leis de Deus, né? E sabe o quanto essas coisas nos trazem dor, nos trazem sofrimento. Daí vem o estímulo para que nós pratiquemos a caridade tanto moral quanto material, mas principalmente a caridade moral. E tantas outras passagens, né? E a respeito disso, falei só de um exemplo, né? Jesus falou também sobre, já que a gente está falando aqui sobre o que a gente vai estimular no outro, né? Que a candeia não pode ficar sob o alqueire, que se você pode, a luz não deve ficar, né, sob o alqueire, ou seja, sob algo que cubra e impeça essa luz de brilhar, iluminando tudo que está à sua volta. Então é mais ou menos isso que a gente tem como proposta aqui hoje, de fazer com que a gente pense que nós podemos ser esta candeia, nós podemos ser esta luz a brilhar no mundo, ou seja, a espalhar, né, a coisas boas, né, porque luz a gente tem como sinônimo de coisas boas. Então a gente pode espalhar alegria, a gente pode espalhar amor, a gente pode espalhar o perdão, a indulgência, a prática do bem, a prática da caridade, né, para que as pessoas consigam viver em harmonia. E isso também tem um efeito multiplicador. E isso também faz com que essas atitudes, essas palavras, gestos assim, se multipliquem. Então, se nós estamos utilizando meios para entrar em contato com as pessoas, para divulgar algo para as pessoas, que nós possamos então divulgar aquilo que há de melhor, que nós possamos divulgar algo que estimule o bem, que estimule a paz, e não coisas que nos trazem sofrimento, que nos trazem dor, que nos estimulem a depressão, a ansiedade, a angústia, ou que simplesmente sejam coisas que são resultados ou frutos do nosso orgulho, da nossa vaidade, né, da satisfação dos interesses mais egóicos, né, daquela coisa que a gente centra muito na personalidade, quer ver o aplauso do outro, quer ver as curtidas ou coisas dessa natureza. Mas há também uma passagem que eu deixei separado aqui para falar, que diz respeito a isso que eu estou dizendo aqui, mas de uma forma um pouco diferente. Porque a gente pensa assim, mas falar dessas coisas e agir dessa maneira significa dizer que eu vou me tornar um religioso, um chato, por assim dizer, uma pessoa dessa forma? Olha, a doutrina espírita nos explica e nos diz muitas coisas, tá? E perguntas, questões, pensamentos a esse respeito também pode ser encontrado uma resposta no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma passagem lá do capítulo 17 chamado Sede Perfeitos, que é intitulada O Homem no Mundo, tá? Não é uma passagem de Kardec, ela é uma passagem de instrução dos espíritos, né, que são mensagens psicografadas. Então, não vou ler toda porque é um pouco extensa, mas diz assim: um sentimento de piedade, começa assim, né, no item 10. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam alcançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Olha a analogia, né, entre semente e frutos, tá? Que é como isso é explicado para nós, né? Que nós estamos aqui semeando, tá? Pois as nossas ações são como sementes que são jogadas.
E os frutos, né, são as consequências das nossas ações, consequências boas ou más. Quer dizer, aquilo que vai nos trazer dor ou que vai nos trazer alegria. Consequências boas nos traz alegria, consequências más são aquelas que nos trazem dor. Então, o tempo inteiro nós estamos semeando e colhendo. Então, se a gente tem uma vida com dificuldades, com dores, de alguma maneira, isso significa uma colheita. De alguma maneira que eu falo, porque pode ser que não se afigure algo muito óbvio diante da encarnação, da reencarnação atual, mas pode ser consequência de uma semeadura realizada em reencarnações anteriores, que a gente não tem lembrança, que a gente não se recorda. Mas enfim, sem desviar demais, olha essa parte aqui desse trecho que diz: o homem no mundo. Não creiais, todavia, que em vos exortando a cessar, sem cessar, a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai às necessidades, mesmo às frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então, o que isso quer dizer? Que por mais que a gente esteja aqui numa live de uma casa espírita, falando de evangelho, falando de coisas sobre o bem, sobre a paz, sobre a harmonia, falando sobre Jesus, tá? Isso não significa que a gente deve viver exclusivamente para isso. Não é passar a ter uma vida de beatitude, não. A gente está no mundo material, e devemos viver também segundo este mundo material, segundo os costumes, segundo a época em que nós estamos. Então não precisamos ter uma vida mística, mas precisamos ter valores, precisamos ter bases sobre as quais vamos construir as nossas ações, as nossas palavras, sobre o que nós vamos fazer em relação ao outro. E essas bases, esses valores, quem nos deu foi Jesus. Ele foi quem nos deu a orientação, Ele foi quem nos deu aquilo que precisávamos saber para construir uma vida melhor. E que ao longo de vários e vários séculos, parece que nós estamos assim, selecionando aquilo que nos interessa e aquilo que não nos interessa. Aquilo que é mais difícil nós vamos deixando de lado, porque está exigindo esforço. Tomar consciência de tudo isso é algo difícil, porque quanto mais a gente sabe, maior é a nossa responsabilidade. Então a gente precisa agir dentro daquilo que nós vivemos, onde nós estamos, mas com esta base, mas com esta consciência de que eu estou aqui nesse mundo, eu preciso trabalhar, eu vou ter o meu sustento material, mas a base evangélica, a base que Jesus nos deixou, diz que eu não devo me deixar envolver tanto pela vida material a ponto de me tornar vaidoso, orgulhoso, avarento, tá? E sim viver de uma maneira que eu concilie, tá, essa vida material com uma vida espiritualizada, digamos assim. E aí onde entra, por exemplo, a possibilidade que eu tenho, se há uma facilidade do ponto de vista material, de praticar a caridade, de usar do que me sobra, do muito que eu tenho, para ajudar as pessoas que estão em dificuldade, que não têm recursos, que não têm... Hoje mesmo fala-se muito sobre o momento atual, né? Sobre alimentação, sobre pessoas que estão com dificuldade em se alimentar. Então é só pensar um pouquinho, não precisa muito, tá? Às vezes fazer aquilo que pode parecer um sacrifício, mas quando se tem uma facilidade material muito grande, é muito fácil se entregar aos prazeres que os recursos financeiros podem dar, sem perceber que dá para sacrificar alguma coisa, ou pelo menos
Não precisamos ter demais, ou não precisamos ter tudo, e podemos, né, compartilhar, se é que essa é a melhor palavra, com aqueles que são menos providos de oportunidade. Mas aí muita gente pensa, bom, mas eu vou ajudar quem não quer trabalhar, eu vou ajudar quem não se esforça, eu trabalho muito, o que eu tenho é suado, é uma conquista do meu esforço. Olha, nada do que nós temos é conquista exclusivamente nossa. Nada na nossa vida, tá, é algo que dependeu exclusivamente do nosso esforço. Pensem assim. A primeira coisa de todas, para nascer eu precisei de alguém. Precisei de 2 pessoas. Já começa daí. Eu já começo devendo 2 pessoas por estar no mundo material. E ao longo da nossa existência nós tivemos pessoas que cuidaram de nós, que nos ensinaram, que nos auxiliaram. Enfim, tá? Como é que eu vou dizer que o que eu tenho é fruto exclusivamente do meu esforço, do meu trabalho? Se eu trabalho, vou trazer aqui um exemplo, né? Se eu trabalho numa área comercial, vendendo coisas, é só o meu esforço para vender, ou eu precisei de um cliente, de alguém que aceitasse aquilo que eu estou oferecendo e me pagasse o preço que eu estou pedindo para levar o produto ou serviço, né? O produto sem comerciante? Então eu não consegui nada sozinho. Logo eu posso compartilhar. E aí vem uma outra questão que também o Evangelho nos traz. O espírita aprende muito sobre as leis de Deus, a lei de causa e efeito, aprende muito sobre provas e expiações. E às vezes o espírita pode pensar, eu estou vendo uma pessoa ali sofrendo, em dificuldade, uma pessoa que, enfim, está com dores de vários tipos, materiais ou morais, e o espírita pode pensar assim, mas ele está desse jeito é porque certamente fez alguma coisa errada numa reencarnação passada. E aí deixa de ajudar, deixa de estender a mão. Né? Por quê? Porque nós costumamos julgar a partir de uma foto. A gente não julga pelo filme inteiro, a gente julga por um instantâneo, né? Que é o nosso grande erro, e justamente é por conta disso que nós não podemos julgar. Mas enfim, o que o Evangelho diz? Diz, olha, se você se deparou com alguém que está sofrendo, que está passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de necessidade, e você tem condições de ajudar, então é porque Deus lhe colocou perante aquela pessoa para que você a ajude. Você passou a ser um instrumento da misericórdia de Deus para chegar a ajuda até aquela pessoa. Então é isso que o Evangelho nos ensina. Então estar numa boa condição, seja material, seja espiritual, emocional, significa dizer que nós temos melhores condições de ajudar, de compartilhar, né, de olhar para aquele que está sofrendo, aquele que está com alguma dor, e assim agir em favor do sofredor. Tá? Essa é também uma convocação que o Evangelho nos faz. Bom, mas nessa passagem ainda que eu quero falar justamente sobre isso, sobre viver uma vida que não precisa ser de um asceta, tá? Mas uma vida em que nós temos bases espirituais, bases morais, evangélicas, né, para nós vivermos. Essa passagem ainda diz assim: fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sedes alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. Aí vem, a virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador, que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, é levar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, no impulso da alma, seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos.
é nesse sentido. Vivemos nesse mundo material, tratamos aqui desses assuntos, estamos conectados aqui usando o Instagram, e pode ser outras redes sociais, quase todo mundo usa o WhatsApp, mas não nos esqueçamos de Deus, a origem de todas as coisas, a causa primeira de tudo no universo. Nós somos causa, nós somos criados, na verdade, nós somos consequência, né, da vontade de Deus. Estamos aqui por causa de Deus. Então nós não podemos achar que a nossa vida é exclusivamente fruto das nossas ações ou da nossa vontade. Isso é de uma ingenuidade muito grande, tá? E de uma falta também de clareza e de percepção de tudo que acontece à nossa volta, ao nosso redor. Então nós estamos aqui hoje com essa ideia, né, de fazer com que as nossas percepções sejam aguçadas, de fazer com que a gente reflita sobre como nós estamos vivendo, sobre o que as nossas palavras, sobre o que as nossas ações estão produzindo nas pessoas que são o destino dessas palavras ou dessas ações. Porque nós precisamos, sim, né, dentro dessa vida material que nós encarnados aqui, que nos comunicamos agora, que nos vemos agora, tá? Na verdade vocês me veem, eu não vejo vocês, mas dentro dessa vida material que nós temos, certo? Nós precisamos entender, tá, que todos nós estamos conectados, hoje muito mais do que antes, em razão desses meios eletrônicos, mas existe também uma conexão que é extrafísica, pelo que muitos ou a maioria chamam de vibrações. Nós produzimos essas vibrações e nós nos conectamos por essas vibrações. E nós costumamos viver segundo as vibrações que nós estamos, né, sintonizando. Porque quando eu emito uma vibração baixa, eu me sintonizo na vibração baixa. O que isso significa, né? Os pensamentos ou as ações que são mais relacionadas à violência, à tristeza, né? Ao pessimismo, tá? À revolta, à maledicência, essas são as baixas vibrações. Agora, quando eu estou vivendo em alegria, quando eu estou vivendo amando o meu semelhante, perdoando, sendo indulgente com as ofensas, tá? Esquecendo as ofensas, não espalhando notícias ruins, não espalhando mal, não falando mal de ninguém. Quando eu estou vivendo assim, né, eu entro num padrão vibratório, utilizando essa linguagem, elevado. E nesse caso eu estabeleço uma sintonia, uma conexão com aqueles que estão nesse mesmo padrão. E assim a gente consegue, estabelecendo essa conexão, a gente consegue viver melhor. A gente consegue viver uma vida mais harmoniosa, mais pacífica, mais leve, tá? Então é por isso que a gente, quando estimula o bem, a gente eleva as nossas vibrações e eleva as vibrações das pessoas, tá? Em que o bem foi estimulado. Daí a necessidade de nós estarmos sempre pensando no que estamos falando, no que estamos fazendo e pensando nos resultados disso, nas consequências que as nossas palavras e as nossas atitudes estão produzindo nas outras pessoas. É essa, portanto, a reflexão que nós precisamos empreender e assim, né, chegando a algumas conclusões, saber se precisamos mudar aquilo que nós estamos falando, como estamos falando, aquilo que estamos fazendo, mas mudar para melhor. Mudar no sentido de que a gente consiga ser um vetor de paz e de harmonia no mundo em que nós estamos. Que a gente semeie, né, paz, né, para que a gente colha essa paz. Certo? Então, essa é a ideia, esse é o nosso propósito, é essa a convocação que Jesus nos fez. Se nós estamos interessados na doutrina espírita, nós não estamos interessados apenas no fenômeno, que é uma parte apenas da doutrina espírita, mas devemos nos interessar
nesses aspectos morais, filosóficos, tá? Que é o que realmente irão impulsionar as nossas vidas, né? No sentido de que nós cresçamos como pessoas melhores, como pessoas que vão se tornar mais felizes e vão espalhar essa felicidade por onde passem. E assim acredito que nós conseguimos concluir o que tínhamos para conversar, para falar, para tentar estimular aqui como reflexão de hoje, certo? Então, boa noite a todos que deram boa noite agora aqui por último, tá? Foi uma satisfação muito grande tentar compartilhar um pouco dessas ideias. E lembre-se que a gente, para conseguir alcançar esses objetivos, a gente precisa estar conectado com uma fonte divina, né? A fonte criadora. E essa conexão a gente vai estabelecer melhor quando a gente conseguir cultivar o hábito, quando a gente conseguir realmente ter o hábito da oração, tá? Isso é importante. E da leitura do Evangelho, da leitura de outras obras, eu vou dizer espíritas, né? Porque a gente está nesse contexto, né? As obras espíritas que o Chico Xavier psicografou, as obras de Emmanuel, de André Luiz, tá? As obras que o Divaldo psicografou, porque essas obras são obras seguras, certo? Nós vamos encontrar informações seguras em Emmanuel e André Luiz. O Divaldo tem Joana de Ângeles, tem Manuel Filomeno de Miranda, tá? São obras seguras. As obras de Kardec também, as obras da codificação são obras seguras, tá? Não são aventuras, não são coisas superficiais, mas são coisas que vão nos trazer realmente aquilo que nós precisamos compreender, aquilo que nós precisamos aprender e compreender a respeito do Evangelho. Então, cultivar esses hábitos realmente das boas leituras e da prece, da oração, isso vai repercutir no nosso dia a dia, tá? Como eu disse, não precisa uma vida mística, nós estamos no mundo material, é dessa passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Não precisa viver uma vida mística, mas é preciso que a gente tenha o momento, né, de se conectar e aurir aquelas energias, aquelas boas energias, aquela luz que vai nos envolver e que vai permitir que nós, atuando no mundo, a gente possa refletir essa luz que vem de Deus, que vem de Jesus, que vem dos bons espíritos. Então, se é que há alguma orientação, se essa é a palavra, pode sair daqui, é isso que eu diria para vocês, tá? Boas leituras, oração, tá? Que isso vai repercutir no nosso dia a dia. Isso vai fazer, sim, com que esses objetivos sejam alcançados. É preciso começar para quem já não começou, e é preciso manter e se manter firme para quem já faz. O mundo vai melhorar, apesar das dificuldades, apesar dos momentos turbulentos que nós estamos passando e ainda vamos passar, as coisas vão melhorar. Então vamos fazer parte desse grupo que está trabalhando para essa melhoria, para essa, como se diz, para essa nova terra que está vindo pela frente, tá? Então, vamos mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a Jesus, tá? Por estarmos aqui agora, nesse momento, encarnados ou desencarnados que estão em torno de nós. Agradecer a misericórdia de Deus que sempre nos dá uma chance de resgatarmos aquilo que nós fizemos de equivocado, aquilo que nós fizemos de desarmonioso e desequilibrado. E assim, tomando consciência da necessidade de sempre crescer, de sempre olhar para cima, de sempre nos iluminarmos, tá? Pedimos a Deus e Jesus que nos abençoe, que nos inspire, que nos ilumine, porque nós iremos sim conseguir nos tornarmos pessoas melhores e influenciar para que o mundo também se torne melhor. Que assim seja. Obrigado mais uma vez, uma boa noite. E daqui a pouquinho, estou quase entrando no horário, tem a harmonização mental com o João Braga. Também um momento muito bom, muito importante para que a gente possa ir se equilibrando e procurando inclusive curas que a gente precisa, né, dos nossos espíritos, que repercutem às vezes no nosso corpo, tá?
e que fazem parte de nós. Então, uma boa noite a todos e até uma próxima ocasião. Tchau.